Você sabe quais são os 3 erros que comprometem a venda de serviço? Você pode não estar conseguindo fechar serviço com seus clientes porque talvez você esteja cometendo esses 3 erros que eu vou te mostrar aqui hoje. Olá, meu nome é Getúlio Vargas e eu sou consultor em gestão empresarial aqui da Excel. E neste vídeo eu quero te mostrar os 3 erros que comprometem a venda de serviço. Se você cometer esses erros antes da prestação de serviço ao seu cliente, você pode comprometer a venda do seu serviço e também você e seu cliente podem ter muita dor de cabeça. Fique então comigo até o final desse vídeo para você conhecer quais são esses 3 erros e que você possa então não cometê-los a partir de agora. Os 3 erros que comprometem a venda de serviço, que você deve prestar atenção antes de fechar a venda, antes de fechar o negócio com seu cliente, são esses aqui. Não investigar a natureza do problema do cliente, não descobrir se você é a pessoa certa para resolver esse problema do cliente e não alinhar as expectativas do cliente. Eu vou te explicar agora cada um desses erros para você entender bem, para que você não cometa mais esses erros caso você esteja cometendo algum deles. O primeiro erro que compromete a venda de serviço é não investigar a natureza do problema do cliente. Muitas vezes o próprio cliente ele não sabe exatamente o que ele precisa ou sequer ele sabe pedir pelo serviço que ele precisa ou que ele quer para resolver o problema que ele tem. Na minha experiência, por exemplo, como consultor empresarial, é muito comum eu ser procurado, por exemplo, para fazer uma auditoria nas demonstrações contábeis, nas demonstrações financeiras da empresa. Mas aí quando eu vou checar realmente o problema que o cliente está tendo e o que efetivamente ele está precisando, normalmente a gente percebe que não é uma auditoria que ele está precisando. É outro serviço que ele precisa, mas ele não sabe dar nome, não sabe nomear aquele serviço que ele efetivamente está precisando. E aí ele conhece esse termo, auditoria, e acha que a auditoria vai resolver o problema dele naquele momento. Mas de fato, quando você analisa melhor a situação, o problema que o cliente está tendo, a gente começa a ver que não é exatamente isso que ele está precisando. Dependendo do tipo de serviço que você presta, se você, por exemplo, é um advogado ou um consultor em determinada área muito específica, ou se você é um auditor, existem muitos serviços dentro da sua área de atuação que têm termos muito técnicos. E esses termos podem causar um tipo de confusão para o cliente. E de fato, eles por não conhecer a fundo aqueles termos, eles acabam se confundindo e pedindo para você um serviço que não é efetivamente aquilo que ele está precisando. Por exemplo, no caso de um consultor empresarial, às vezes algum cliente te pede um plano de negócio porque ele quer montar um negócio, e aí quando você vai conversar um pouquinho mais com esse cliente, você começa a verificar que ele sequer sabe que área de negócio que ele quer atuar, ele não sabe qual o negócio que ele vai montar, ele está cheio de dúvidas que precisam ser sanadas antes de começar o serviço de plano de negócio, antes de começar a elaborar o plano de negócio. E aí, quando você conversa um pouco com esse cliente, você vai ver que você precisa oferecer para ele um serviço que vai um pouco antes daquela elaboração do plano de negócio, por exemplo. Você vai ter que ajudar primeiro ele a entender qual negócio que ele vai atuar, o que ele quer efetivamente fazer, modelar melhor esse negócio, para então depois, numa outra fase, oferecer aquele serviço de plano de negócio. É função do prestador de serviço saber identificar exatamente o problema que o cliente está tendo. Porque pode ser que aquilo que está saindo da boca do cliente, aquilo que ele está te pedindo, não seja necessariamente aquilo que ele está querendo ou que ele está precisando. Nesse caso, se você atende o cliente sem ter essa crítica, sem entender perfeitamente qual é o problema que ele está tendo, você pode ter problema depois lá na execução do serviço e ter muita dor de cabeça, tanto você como o cliente. Mesmo que você execute o serviço com muita perícia, com muita exatidão, de acordo com aquilo que foi contratado pelo cliente,
Se ele não está resolvendo, né, se o seu serviço prestado não está resolvendo efetivamente o problema que o cliente tinha, esse cliente vai concluir que você não foi suficientemente competente para executar o serviço, aquele serviço proposto. E aí esse cliente ele vai falar mal de você, ele vai ficar insatisfeito com o seu serviço e também você vai ficar frustrado, porque você sabe que você fez o trabalho de acordo com o que foi contratado. Porém, como não resolveu o problema do cliente, você vai sair ainda, mesmo executando exatamente o que foi contratado, você vai sair ao final desse projeto como sendo aquele incompetente, né? Aquele incapaz de resolver o problema daquele cliente. Então preste atenção para você não cometer esse erro, né? Esse primeiro erro que eu estou colocando aqui, de não entender perfeitamente qual é o problema que o cliente tem. O segundo erro que compromete a venda de serviço é não descobrir se você é realmente a pessoa certa para resolver esse problema do cliente. Depois que você identificou, então, o problema, o real problema do cliente, é hora de você pensar, será que eu sou mesmo a pessoa certa para resolver esse problema? Será que eu tenho as competências necessárias para executar um serviço que resolva efetivamente o problema que o cliente está tendo? É desesperador para o prestador de serviço e também pode ser um tiro no pé dele ele aceitar um serviço, né? Aceitar prestar um serviço que ele não tem as competências necessárias para a execução desse serviço. Muitos prestadores de serviço caem nessa armadilha e acabam aceitando, né, a demanda do cliente e aceitando prestar um serviço que eles não têm habilidade para executar, e aquele projeto, né, aquele trabalho que o profissional está executando se torna um total desastre na carreira dele, né, na empresa dele, porque muitos obstáculos vão aparecer que ele não vai saber resolver e isso pode levar ele a um total fracasso na prestação do serviço. Do lado, então, do prestador de serviço, começa a acontecer que o emocional dele começa a ficar abalado, ele começa a ficar nervoso, né, porque não está conseguindo resolver aquele problema, né, que está sendo apresentado ali naquele projeto. O prestador de serviço também ele vai gastar muito mais tempo do que seria necessário para executar aquele serviço. Por quê? Porque ele não tem as habilidades, né, a expertise necessária para a execução daquele serviço, e aí então ele gasta muito mais tempo para executar, porque ele precisa aprender, ao mesmo tempo que ele está executando o serviço, ele também está aprendendo, ele precisa aprender a como fazer aquele serviço. Então, o tempo gasto ali vai ser muito maior do que se fosse prestado por um prestador de serviço que tivesse experiência naquele assunto que o cliente está demandando. E no final de tudo, você ainda vai ficar com aquela sensação de que você não fez um bom serviço, que você não fez um bom trabalho, você nunca vai ter certeza se aquele trabalho ficou realmente bom e se realmente vai resolver definitivamente o problema que o seu cliente está tendo. O cliente, já por sua vez, ele vai ficar insatisfeito, obviamente, né? Porque demorou demais para executar o serviço, aconteceu muitos contratempos no meio do caminho, o trabalho não fluiu com aquela fluidez. Se o prestador de serviço tivesse as habilidades necessárias, né, o conhecimento necessário para executar aquele serviço, e no final ele vai ficar frustrado, porque ele pagou por um serviço para resolver o problema dele e no final ele não teve aquele problema resolvido. Em resumo, cliente insatisfeito é cliente que não vai te contratar mais. Então, quando você consegue identificar o real problema do cliente, que foi o primeiro ponto que eu destaquei aqui, o primeiro erro que você não deve cometer, né, de não identificar efetivamente o problema do cliente, você vai ter condições de olhar para você e ver se você tem a expertise, né, as habilidades necessárias para executar aquele serviço. Talvez você perceba que você tem habilidade para executar parte do serviço, por exemplo. E nesse caso, né, você pode, se você tiver um colega seu que tenha as habilidades que estão te faltando, você pode ter um parceiro, né, de execução do serviço. Isso não tem problema algum, né? Se você combinar isso com o cliente,
e dizer para ele, olha, eu vou precisar contratar junto comigo um outro consultor, né, um outro prestador de serviço, colega meu, que vai complementar aquilo que eu não posso executar, que eu não tenho condições de executar, e a gente vai fazer então esse serviço em parceria. Se o cliente concordar com isso, não tem problema algum, não é nada feio para você admitir que você não tem uma habilidade, né, específica para executar uma parte do serviço ou até não executar a totalidade do serviço, dizer para o cliente que você não é a pessoa certa para executar aquele serviço. O que não pode acontecer é você deixar se levar, por exemplo, por uma necessidade ou uma vontade de ganhar mais dinheiro e aí então pegar aquele serviço, né, assumir aquele serviço sem ter as condições necessárias para a execução daquele trabalho, né? O terceiro erro que compromete a venda de serviço é não alinhar as expectativas do cliente. O que eu quero dizer com isso? Você já viu, talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? O cliente pagou por um Fusquinha, mas esperava receber uma Ferrari. É mais ou menos por aí o assunto. Quando vai contratar um prestador de serviço, é muito comum o cliente tentar diminuir um pouco a dificuldade na execução do serviço. Aí ele vem com aquele jargão, né? Não, é muito fácil, vai ser rápido, você vai tirar isso de letra, você vai executar isso facilmente. E aí o cliente te apresenta um cenário muito simples, muito fácil de resolver e que de fato não é a realidade dele. Por isso que é importante, né? Como eu falei antes, você investigar um pouco mais antes de assumir a prestação de serviço, se é realmente aquele problema que o cliente está falando que ele precisa resolver. Será que é daquela forma mesmo ou tem alguma coisa atrás ainda que ele não está sabendo te falar, ou talvez ele não está querendo falar para você para tentar negociar um pouco mais o preço e ficar um pouco mais barato para ele. Então o prestador de serviço ele precisa ter essa crítica, né, de tentar identificar melhor e entender melhor o que está acontecendo ali no cliente. O problema é que mesmo quando o cliente começa a falar, é fácil, você vai resolver rápido, e aí você fecha o trabalho com base naquilo que ele está te falando, o que vai acontecer lá na frente, quando o problemão, né, aparecer, quem que vai assumir a responsabilidade por aquilo ali? Será que o cliente vai lembrar que ele falou para você que era fácil, que se resolvia tudo rapidamente, que era só aquilo, um pequeno serviço para ser feito? Ou na hora H ele vai dizer, uai, mas esse o problema que eu tenho e você precisa resolver. Então quem vai assumir essa responsabilidade? Né? Se o cliente for um cliente compreensível e que esteja jogando limpo, né, nessa situação toda, ele possivelmente vai te compreender e aí você vai poder renegociar o seu contrato. Mas pode ser que você tenha que assumir um prejuízo nisso, assumir o trabalho que é maior do que você estava pensando, maior do que o cliente falou para você, né? O problema é muito maior do que o cliente havia falado para você. Então, depois que você identificou o problema, o real problema do cliente, né, e você viu que você pode executar aquele serviço, você tem habilidades para executar aquele serviço, agora é hora então de você alinhar as expectativas do cliente. Você deve chegar para o cliente e dizer, deixa eu ver se eu entendi exatamente o que você está precisando. Você está falando que o seu problema é esse e aquele. Você está querendo que eu faça isso e isso para resolver esse problema identificado que a gente está falando aqui. Além de perguntar sobre isso, você tem que perguntar também, né, deixar claro para o cliente aquilo que não vai entrar no seu serviço. Então você vai dizer, também não está incluído no serviço eu fazer isso ou aquela outra atividade, isso não vai entrar no serviço. É isso mesmo que você quer? É muito importante que você cheque essas informações com o cliente antes de assumir um compromisso com ele de executar o serviço, para que você não venha ter dor de cabeça lá na frente. Nem você, nem o próprio cliente. É claro que depois é muito importante, né, na hora de você fechar o serviço, que você coloque todos esses pontos que você discutiu com o cliente, que você acordou com ele, que você coloque esses pontos todos no seu contrato de prestação de serviço. Por quê?
Porque lá na frente, quando surgir dúvidas, tanto você como o cliente pode voltar ao contrato, olhar e ver exatamente, lembrar, né, aquilo que vocês acordaram quando fecharam aquela prestação de serviço. Então é isso, esses são os 3 erros que comprometem a venda do serviço e que você deve atentar, né, para não cometê-los antes de se comprometer a executar um serviço para um cliente. É claro que existem outros erros que podem comprometer a venda de serviço, mas esses 3 eu considero ser talvez os mais impactantes, né? E que chamam mais a atenção da gente e que você deve ficar bastante atento para não cometê-los, isso antes, né, de executar, né, antes de fechar a contratação de serviço com o seu cliente. Assim você vai estar evitando, né, uma grande dor de cabeça lá na frente, tanto para você como para o seu cliente. E aí então, só para a gente resumir o que a gente falou aqui, os 3 erros que comprometem a venda de serviço são eles: não investigar a natureza do problema do cliente, não verificar se você é a pessoa certa para executar aquele serviço, se você tem as habilidades necessárias para a execução daquele serviço, e não alinhar as expectativas do cliente com relação ao serviço que vai ser prestado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui o seu like, que isso vai nos ajudar bastante, e também compartilhe com aquelas pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Se você também quiser saber mais a respeito desse assunto ou qualquer outro tema relacionado à prestação de serviço, você pode deixar aqui o seu comentário falando aquilo que você não entendeu ou aquilo que você quiser acrescentar, ou também algum assunto a mais que você queira que a gente fale por aqui. Deixa aqui seu comentário que a gente vai tentar responder e atender à sua solicitação. Um grande abraço para você!